Amém? Estenda a mão para cá, igreja, por favor. Pai, no nome de Jesus, eu te peço, meu Deus, que o Senhor abençoe, Espírito Santo. Usa a tua serva para despertar a tua igreja, para nos fortalecermos mais ainda, Pai, pois assim eu abençoo a vida dela, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Pastora, todo seu. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. É motivo de alegria estarmos aqui. Vocês estão percebendo que eu estou um pouquinho gripada, né? Eu disse, Senhor, como é que eu vou estar ali hoje? Mas o Senhor nos trouxe. Não foi fácil chegar até aqui, mas tudo o Senhor sabe como faz, né? O homem faz os planos, mas a resposta vem do Senhor. Eu quero agradecer ao pastor Paulo, à missionária Neide, por esse carinho. Nós estarmos aqui hoje trazendo a palavra de Deus, que é uma responsabilidade muito grande falar do amor de Deus. Então nós estamos aqui e para falar sobre alguém tão especial que é o Espírito Santo, né? Alguém tão importante na vida do cristão, que muitas vezes a gente deixa ele lá escondidinho, despercebido, enquanto a gente podia ter muita amizade com ele. Lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, é o tema da mensagem. Louvado seja o nome do Senhor. Se você puder abrir sua Bíblia. Atos, capítulo 1, versículo 8. Irmão Cristineudo, toda a sua família, recebe o nosso abraço. Que Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês, e então serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e também pelos 4 cantos do mundo. Amém? Talvez a sua Bíblia tenha umas palavrinhas diferentes, mas quer dizer a mesma coisa, né? Tem umas que são mais atualizadas. Mas o que Jesus estava querendo dizer para nós é assim: quando você receber o poder do Espírito Santo, você tem autoridade para testemunhar sobre ele aonde quer que você chegar. E eu confesso que eu fui pesquisar, estudar muito sobre esse versículo, orei, Senhor, o que o Senhor quer falar? E esse versículo, ele é um versículo tão missionário. Ele é um versículo que fala, Jesus, ele estava nos ensinando a evangelizar. Os discípulos andaram com Jesus, caminharam com Jesus. A missionária Neide cantou aqui com a equipe de louvor sobre o Consolador. Jesus, antes de ir para o céu, ele disse: eu não vos deixarei órfão, eu enviarei um Consolador. E quando eu for, ele vier, então você tem alguém que te consola. Quantas vezes nas nossas aflições a gente diz que Deus nos esqueceu, que Deus nos abandonou, que Deus não ouve as nossas orações. Sabe por que a gente fala isso, igreja? Porque a gente não toma posse das palavras de Jesus. Porque nós temos alguém que nos consola. Se você decidir dobrar o teu joelho, se você estiver passando por algo em casa e algo estiver te afligindo, você pode não resolver. Talvez o teu problema não possa ser solucionado na hora, mas se você se derramar na presença de Jesus e você chamar o Espírito Santo para te consolar, você não vai se levantar da mesma forma que você se ajoelhou. Se você assentar no seu coração, ter intimidade com o Espírito Santo, nunca mais você vai ser a mesma pessoa. Eu não vou fugir do tema, mas eu confesso que há uns 10 anos atrás eu assisti uma pregação de um rapaz, que ele é um ex-presidiário. E eu não tenho mais notícia dele, mas essa pregação dele me chamou a atenção. O nome dele, eu sei que o nome dele é Leandro. E ele disse que ele procurou ter uma amizade com o Espírito Santo. E ele disse que quis ter uma amizade com ele como alguém tem amizade com alguém que vê.
E ele tinha uma amizade tão grande. E ele disse que ele precisava das coisas. E instantaneamente ele dizia assim: Espírito Santo, onde está? E na mesma hora ele era conduzido a determinado lugar e ele encontrava. Ele muitas vezes esquecia que ele tinha que fazer algo. E quando ele pedia para o Espírito Santo intervir, acontecia um milagre. E eu disse: Senhor, eu quero ter essa intimidade. E lá em casa parece coisas simples. Lá em casa está todo mundo gripado e a gente precisando do Vic. E eu passei o dia inteiro procurando o Vic, nada de encontrar o Vic. E eu revirava e procurava e nada de encontrar o Vic. A gente precisando do Vic. Pode parecer coisa pequena para você. Mas quando eu entrei no quarto, eu disse assim: Espírito Santo, meu amigo, onde foi que eu coloquei esse Vic? Automaticamente uma voz falou no meu coração: vai lá na máquina e procura a roupa da cama que você tirou. Pastor, na hora que eu peguei na coxa que eu tirei pela manhã, eu senti um negócio balançar, era o Vic. É extraordinário o que o Espírito Santo faz nas nossas vidas. É uma amizade de coisas simples que revolucionam o ser humano. É coisas extraordinárias que acontecem na nossa vida, igreja. E a partir de hoje, procure conversar com Ele. Procure ter intimidade com o Espírito Santo. Mas não fugindo da palavra, porque tem a Santa Ceia. Jesus está reunido com os seus discípulos. E agora ele diz, ele está ali falando para os discípulos: ó, eu vou subir, eu vou embora, permaneçam em Jerusalém, fiquem aqui. Vai descer um poder e vocês serão revestidos. E aconteceu esse poder que você vai ver lá em Atos capítulo 2. E você vai ver que todas aquelas pessoas que receberam o poder do Espírito Santo, nunca mais eles foram o mesmo. E eu vou te mostrar isso pela Bíblia. Você vai ver que quando Jesus foi preso, Pedro nega Jesus 3 vezes, sim ou não? Ele tem medo de ser morto, ele tem medo de falar que é discípulo de Jesus. Mas quando ele recebe o Espírito Santo, você vai ler isso aqui em Atos. Quando eles recebem o Espírito Santo e a multidão lá fora tá sem entender nada, alguns estão zombando. Pedro, aquele que negou Jesus, aquele que esteve com medo, ele se levanta no meio de uma multidão e ele prega, e ele ganha numa pregação só mais de 3.000 almas para Jesus. É isso que o poder do Senhor, do Espírito Santo faz nas nossas vidas, igreja. E isso não está retido para você. Aquele Pedro que negou Jesus 3 vezes, olha só, eu acho linda essa passagem, pastor. Ele está indo 3 horas da tarde com João para o templo orar. Ele estava indo orar, ele não tinha orado ainda. Só que tem um homem aleijado lá na porta do templo. Aquele homem olha para Pedro e João, aquele Pedro que negou Jesus. Ele olha e diz: me dá uma esmola. Pedro diz assim: tenho nem R$1. Estou trazendo para os dias de hoje, tá, igreja? Não tenho nem R$1, tenho nem 50 centavos. Mas eu tenho uma coisa, em nome de Jesus, levanta e anda. A Bíblia diz que Pedro segurou na mão daquele homem e aquele homem andou na frente de todos. Isso é o poder do Espírito Santo. E isso não está retido para nós, porque quando o Espírito Santo vem sobre nós, ele nos enche de autoridade. E aqui a palavra do Senhor vai dizer: vocês vão receber poder e vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, nos redores de Judá, de Samaria e por toda a terra. E isso me chamou a atenção. Sabe o que era que Jesus estava dizendo? Vocês vão pregar a palavra de Deus. Vocês vão falar do que vocês viram, do que vocês sabem, do que vocês acreditam. Mas vocês vão começar por Jerusalém. E eu fiquei estudando sobre isso. Sabe o que é que Jesus está falando para nós? Você vai começar a pregar onde todo mundo te conhece. Você vai começar a pregar aonde ninguém acredita em você. Pastora Anamel, mas se não acreditarem, problema de quem não acreditou, você pregou Jesus.
Depois você vai para Judá, você vai para Samaria. Aí você vai entender que os samaritanos e os judeus eram inimigos. Sabe o que é que Jesus está dizendo para nós, igreja? Eu estou te dando autoridade para você pregar até para quem não gosta de você. Eu estou te enchendo, eu estou te capacitando. Irmãos, tem gente que diz assim: ai, pastor, eu não sei pregar, eu não sei falar de Jesus. Meu amado, se você chegar e você dizer: Jesus salva, Jesus é bom, Jesus transforma, você já está livrando uma alma do inferno. Louvado seja o nome do Senhor. Você não precisa de palavras eloquentes, você não precisa de palavras difíceis. Você pode ir na rua entregar um folheto, você pode usar as suas redes sociais para postar um versículo, você pode usar o teu status para colocar um louvor. Você não sabe o impacto que isso vai causar na vida de alguém. Você não sabe o impacto. É para isso que nós recebemos poder. Tem pessoas que pensam que o poder de Deus é para a gente pegar em Jararaca, em Cascavel, né, pastor? Tem gente que quer isso. Ai, é porque eu vou ali no meio do carnaval. Não, irmão, não é para isso não. É para coisas simples. É para quando você estiver lá no seu trabalho, você ser luz em meio às trevas. Talvez você não entenda porque te perseguem tanto, é porque você é a diferença nesse ambiente. Quando você chegar no teu trabalho, talvez você não possa fazer uma oração alta, mas na hora que você entrar, você diz: Espírito Santo, entra comigo, abençoa o ambiente, fica aqui, transforma esse lugar, que eu seja a tua boca aqui dentro. E não se espante se as pessoas ficarem com raiva de você, porque a luz incomoda as trevas. Não foi fácil para os discípulos pregar a palavra de Deus, não. Você acha que para mim e para você vai ser? Quando eu lia esse versículo ontem, e eu estudando, e quando a gente lê a Bíblia, mas a gente sempre encontra algo novo. E quando diz assim: e você será minha testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria. E eu comecei a entender que Jesus estava dizendo: você pode pregar onde você mora. Os discípulos moravam em Jerusalém, era ali que eles estavam pregando. Quantas vezes, igreja, eu faço culto lá no nosso terreno? Eu canto, eu prego, eu oro, eu profetizo, eu evangelizo, e está lá só as cadeiras. Mas alguém está ouvindo em casa e a semente está sendo plantada. Sabe por quê? Porque temos que ser corajosos. Alguém está nos ouvindo. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Não se sinta incapaz. Você é capaz sim. Você pode chegar no hospital e orar ali baixinho, no discreto em alguém. Você pode chegar em frente a um hospital e levantar um clamor. Aonde você chegar, você tem autoridade do Espírito Santo para ser testemunha de Jesus. Isso não é limitado. A gente vai ter aquilo que a gente busca. Eu li uma capa de um livro que diz assim: Deus não tem filhos favoritos, Ele tem filhos íntimos. Quanto mais intimidade você buscar, mais íntimo você vai ser. Mais Ele vai te usar, mais Ele vai te revelar. Então é para isso que o Espírito Santo, irmãos, Ele está na terra. Quando eu prego sobre o Espírito Santo, eu chamo Ele de Espírito. Carinhosamente eu chamo Ele de Espírito no nosso dia a dia. E eu sempre costumo dizer que o Espírito Santo, ele é igual esse interruptor aqui. Quando terminar o culto, o que é que acontece? Apaga. Aí segunda de manhã ele está apagado. Segunda de noite, se não tiver culto, ele está apagado. Mas se o pastor Paulo e a missionária Neide entram por aquela porta, a luz se acende, ela precisa que eles apertem. Assim é o Espírito Santo. Ele está do seu lado. Mas para ele agir na sua vida, você tem que chamar. Você tem que convidar ele.
Hoje, no almoço lá de casa, nós sentamos à mesa, eu gosto muito disso. E eu falei para o meu filho, vai pegar uma cadeira. Aí ele foi, eu coloco aqui. Aí a gente orou, eu disse, senta, Jesus, para almoçar conosco. Você é o nosso convidado de honra, senta aqui. Senta aqui, fica aqui conosco. Porque eu quero a sua presença no almoço. E foi um almoço tão gostoso. E alguém disse assim, será que ele vem? Eu disse, Jesus ama ser convidado. Jesus ama, você vai ver na Bíblia que todos os convites que faziam a Jesus, ele não recusou nenhum. Ele foi para a festa de casamento, ele foi na casa de Zaqueu, ele foi na casa de Jairo, aonde chamassem Jesus, Jesus ia. Na sua vida não é diferente, na sua casa não é diferente. Talvez esse problema não foi resolvido ainda, porque você está fazendo tudo. Mas se você chegar e dizer, Jesus, a partir de hoje é contigo. Talvez amanhã de manhã esse problema possa estar solucionado. É isso que Jesus gosta, ele gosta de estar ativo na nossa vida. O Espírito Santo é Jesus, é Deus, é três em um só. O Pai está no céu, Jesus está no céu, mas o Espírito Santo está onde? Aqui conosco na terra. Foi Jesus que prometeu, ele está aqui conosco. Para você entender a profundidade de você com o Espírito Santo, é assim. Desculpa, fica de pé, pastor Paulo, por favor. Fica de pé, missionária Neide, por favor. Vocês estão vendo os pastores de vocês. Vocês só vê aqui ou que vocês forem ver na casa deles, sim ou não? Mas o pastor Paulo conhece tudo sobre a esposa. E a esposa conhece tudo sobre ele. Sim ou não? Você acha que o pastor Paulo vai cheirar seu cangote? Sim ou não? Você acha que a missionária Neide vai fazer isso? Mas ele faz nela e ela nele. Eles dormem junto, eles dormem abraçados, eles tomam banho, eles trocam de roupa. É normal. Você vai chegar lá, ela está toda vestida bonitinha, ele também. Mas eles dois, ela vai ficar de baby doll, ele vai ficar de calção sem blusa, porque são íntimos. Vocês não vão ver isso, pode sentar, obrigada. Vocês não vão ver isso, mas eles têm essa intimidade um com o outro, que nem a mãe dela tem com ela, nem a mãe dele tem com ele, mas eles dois têm. Você entendeu a intimidade que Deus quer com você? Ele quer te ver como ninguém te vê. Ele quer que você converse com Ele como você não conversa com ninguém. Ele quer te cheirar, Ele quer te abraçar, Ele quer te envolver. Ele quer cuidar de você e você fica aí dizendo que está sofrendo, que está com depressão, que quer morrer. Você que está nos acompanhando, enquanto o Espírito Santo está do teu lado, querendo te revestir de poder, e você acha que você é a última bolacha do pacote. Não, a Bíblia diz que nós somos sacerdócio real, geração eleita, povo escolhido. Nós fomos comprados com o sangue de Jesus. O preço que você foi comprado, ninguém tem como resgatar. Você tem valor. Agora você precisa ter intimidade com Deus. Ter intimidade não vai te livrar de lutas, de guerras, de aflições, de decepções. Mas eu digo uma coisa para você. Depois que você for íntimo com o Espírito Santo, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê homens como Abraão, Isaac, Moisés, Ana, Ruth, Débora. Sabe por que essas mulheres, elas marcaram a história? Porque elas decidiram viver o que a gente não tem coragem de viver. Elas decidiram se doar como a gente não tem coragem de se doar. E quem há muito pede, muito recebe. Irmãos, o Espírito Santo, ele se importa tanto conosco, que a Bíblia diz que quando nós oramos, ele chora com gemidos inexprimíveis. Sabe o que é que acontece? É que você está lá orando, chorando,
se rasgando na presença de Deus, achando que ninguém se importa com você. E a pessoa mais importante da terra, do planeta, ele está lá chorando e dizendo: Pai, abençoa ela. Pai, abençoa ele. Eu não aguento mais ver ela chorando. Eu não aguento mais ver ele chorando. Por favor, Pai, abençoa. A Bíblia diz que ele chora com gemidos que não dá para explicar. Ele geme. Então a gente deixa de viver coisas porque a gente não atrai para a nossa vida. Mas você pode receber esse poder hoje. Você pode sair daqui diferente. Esse poder, você não precisa rodar, pular, derrubar a cadeira, não. Sabe? Talvez algo tão simples Deus te use. Talvez você chegue, alguém esteja com a dor de cabeça, você diz: em nome de Jesus, vai embora, dor de cabeça. E a dor de cabeça vai embora. A Bíblia diz: esses sinais seguirão aos que crê. Se você crê, você vai receber poder de Deus. Se você crê, você vai tomar posse de tudo aquilo que a Bíblia diz que você é. Nós somos filhos de Deus. Receba hoje a virtude do Espírito Santo. Você tem autoridade para pregar, para falar de Jesus. Hoje eu não faço mais live não, mas antigamente eu fazia, não era, pastor? Toda semana eu colocava live no Facebook, fazia lá. Hoje em dia está tudo muito corrido. Mas sabe como foi que eu comecei a ficar conhecida? O meu filho tinha um pocketzinho desse tamanho. Era para a família toda. Nem o WhatsApp eu tinha. E eu decidi fazer um vídeo, coloquei lá. E depois fiz outro, coloquei. Depois fiz outro, coloquei. Fiz outro, coloquei. Daqui a pouco eu estava pregando. Daqui a pouco eu estava fazendo rádio. Daqui a pouco o pastor Paulo me chama para a gente fazer TV via web. Que era uma promessa que Deus tinha me dado e aconteceu. Vem comigo no Glória. Porque toda vida que Deus quiser te abençoar, Deus vai usar alguém da terra. Não vai vir um pássaro lá voando. Deus vai usar alguém na terra para te abençoar. E o pastor Paulo me abençoou com esse programa sem cobrar nenhum real. E a gente fez, e foi nos momentos mais difíceis da minha vida, né? Mas a gente estava lá falando de Deus firme e forte. Aí o pastor Paulo passa por mim até hoje: vem comigo no Glória. E a gente vem comigo no Glória, aleluia. Você tem a virtude do Espírito Santo. Converse com Ele. Você já prestou atenção que todo crente anda falando sozinho no meio da rua, né? Eu venho deixar meu filho na escola de bicicleta, eu faço tanta pregação, eu converso tanto com o Espírito Santo, isso vai nos gerando experiência. Aquilo que você acha que não importa, para Ele importa sim. O Espírito Santo quer saber como foi seu dia, porque você está triste. O Espírito Santo quer saber como é que foi sua noite. E quando você começa a ter essa convivência com Ele, sua vida nunca mais será a mesma. Você tem poder de Deus. Olha para as tuas mãos, igreja. Olha para as tuas duas mãos. Põe ela na sua frente, assim, ó, para você ver. Diga: nessas mãos tem poder do céu. Nessas mãos tem autoridade. Nessas mãos está o poder da vida. Está o poder de Deus. Porque eu sou boca de Deus aqui na terra. Aplauda Jesus, igreja. A gente não precisa falar muito para você entender a mensagem. Você entendeu que você tem a virtude do Espírito Santo na sua vida? Você não é diferente de mim. Talvez eu tenha mais problemas do que você. Talvez eu tenha mais defeitos do que você. Mas Deus não nos escolhe por causa dos nossos defeitos. Porque quando Ele olha para nós, Ele nos escolhe porque Ele sabe que nós temos potencial. E você tem. Você tem poder para pregar. Pastor, eu tenho. Tem. Faz um vídeo. Tem tanta gente que faz aí no TikTok. Faz um vídeo. Você tem a voz legal? Louva e coloca lá nos teus status. Evangeliza. Você tem poder de Deus, igreja. Você tem a virtude do Espírito Santo sobre a sua vida. Você é filho de Deus. Você tem o que o mundo lá fora não tem. E você é bem-aventurado. E eu vou te mostrar na Bíblia para encerrar. Você lembra quando Jesus ressuscitou? Tomé não acreditava. O que foi que Tomé disse? Até hoje tem a lenda de Tomé, né?
Eu só acredito se eu tocar nas suas mãos, no seu lado. Jesus aparece para Tomé. Jesus disse: Tomé, tu creste porque tu viste. Mas bem-aventurados que não viram e creram. Você é bem-aventurado, porque você crê no Filho de Deus. Você é bem-aventurado porque você crê que Ele morreu, ressuscitou. Vamos ceiar hoje para celebrar a morte de Jesus, que nos garante salvação, que nos deu direito da vida eterna. Você é um evangelista, você tem poder de Deus. Sabe, muitas vezes a gente aflige tanto os nossos pastores. Pastor, vem aqui em casa, pastor, ora por mim, pastor, faz isso, pastor, faz aquilo. Experimenta você orar. Experimenta você orar. Irmão, lá em casa eu faço umas orações tão doidas. Quando o negócio está atribulado, eu abro porta, eu abro janela, eu abro tudo. Tô nem aí, quem vai ouvir? Tô nem aí, meus vizinhos já se acostumaram comigo. Eu digo: sai da minha casa agora, diabo. Aqui dentro não. Entra, Jesus, aqui é teu lugar. Entra, vem cá, entra. E a gente sente a mudança no ambiente. Convida Jesus. Convida mesmo, igreja. Convida. Você tem poder do céu. Você tem autoridade. Ai, pastor. Claro que mas a gente às vezes assoberba demais o pastor. Pastor, meu filho está atribulado. Levanta essas tuas mãos e profetiza no vale de ossos secos. O meu filho vai estar ali no altar, adorando o nome do Senhor. O meu esposo vai estar ali pregando a palavra de Deus. Não importa quem ele seja, você vai profetizar nesse vale. Sabe por quê? Você recebeu a virtude do Espírito Santo. Essa doença bateu na tua porta, em nome de Jesus, sai agora, porque Jesus já levou toda maldição sobre ele naquela cruz. Você tem a virtude do Espírito Santo. E eu agradeço a minha oportunidade, muito obrigada e até o nosso próximo encontro. Aplaude Jesus bem forte. Aleluia.